A meditação que trago aos irmãos nesta manhã tem por título, talvez um título não tanto adequado, mas que será compreendido ao longo desta mensagem: um buraco no telhado. Um buraco no telhado, perdão e cura. E eu leio para esta meditação no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 1 a 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 1 até o verso 12. Diz assim o texto da palavra de Deus: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Palavras do Senhor. Meus irmãos, esta é a história de 4 homens que estão trazendo uma outra pessoa a Jesus para ser curada de paralisia. Eu gostaria que você tivesse bem claro que Jesus realizou e realiza milagres na vida de seus filhos. Isso é inquestionável. No entanto, este texto está mais relacionado com o perdão de pecados do que propriamente com o milagre de cura, embora ambos estejam em destaque aqui no texto. Se você volta ao capítulo 1 do Evangelho de Marcos, vai ter mais clareza do que eu estou dizendo. Jesus estava iniciando o seu ministério e, entre suas ações, temos registrados alguns milagres e curas. O capítulo 1, no verso 35 do Evangelho de Marcos, diz que Jesus se levantou e foi a um lugar deserto para orar. E então os discípulos foram ao seu encontro e lhe disseram que as pessoas estavam procurando por ele. Certamente esta procura tinha a ver com os sinais e maravilhas que ele estava fazendo. Mas, curiosamente, a resposta de Jesus foi na direção inversa da expectativa dos discípulos e da multidão. Em Marcos, capítulo 1, verso 38, ele diz aos discípulos: vamos em outra direção, aos povoados vizinhos, para que eu possa pregar lá.
Observe a expressão, para que eu possa pregar lá. E ainda ele completa, foi para isso que eu vim. Em seguida, Marcos capítulo 1, verso 40 e os demais seguintes, registram a cura de um homem leproso. Mas Jesus disse a ele que não revelasse a ninguém o que tinha acontecido e o que ele tinha recebido naquele momento. No entanto, ele desobedeceu e espalhou a notícia, o que fez com que as multidões procurassem constantemente e muito mais intensamente a Jesus. Muito bem, ele não podia mais andar tranquilamente pelas cidades. E então, chegamos ao nosso texto. Chegamos ao capítulo 2, texto que acabamos de ler para a nossa meditação. Jesus estava em Cafarnaum, dentro de uma casa. Uma multidão se aglomerou do lado de dentro e do lado de fora. E Jesus estava pregando para eles, ensinando de dentro de casa, conforme nós lemos lá no verso 2 do capítulo 2. Mais uma vez, veja o que estava acontecendo. O lugar estava cheio de gente e Jesus estava pregando para eles. Esta é a ênfase principal de Jesus. Ele deseja proclamar o reino, a mensagem de salvação, a mensagem de perdão de pecados aos perdidos. Mas algo extraordinário estava para acontecer. Havia um homem paralítico. Os seus amigos, 4 homens, não conseguem levá-lo até Jesus porque a casa está cheia. Então, eles subiram no telhado da casa e começaram a abrir um buraco para baixá-lo até onde Jesus estava. E quando a maca tocou o chão e aquele homem se viu diante de Jesus, aos olhos da multidão que se acotovelava para ver mais um milagre, há uma surpresa preparada por Jesus. Jesus falou algo àquele homem sobre perdão de pecados. Perdão de pecados. O milagre vai acontecer, mas Jesus estava sendo coerente com a sua missão. Foi para isso que eu vim, disse ele, para proclamar o reino de Deus. E ele estava ensinando. Talvez pudesse haver algum questionamento ou decepção por parte daqueles 4 homens que desceram o paralítico pelo telhado. Fizemos este esforço todo para ver um milagre. O tema de pecado, perdão, poderia ficar para uma outra ocasião, não poderia? E aí, nós temos a pregação como centro do ministério de Jesus. Jesus poderia ter usado esta oportunidade para aumentar a sua popularidade em Cafarnaum. Afinal, a multidão estava ali para isso, ver os seus milagres e maravilhas. Imagine a decepção quando Jesus começou a pregar. Algumas pessoas pensam que um bom culto envolve algum acontecimento milagroso, uma ação divina sobrenatural que nos surpreenda. Mas, meus irmãos, seria tratar o culto com muita superficialidade se não considerássemos o valor, a importância e a necessidade da pregação da palavra de Jesus. E para Jesus, a pregação era mais importante que os milagres. Por isso, aproveitando a multidão que se juntou ao seu redor, ele pregou as Escrituras,
Nós não sabemos o que Jesus pregou naquele dia, mas provavelmente falou sobre o reino de Deus, sobre o poder de Deus presente e perdão de pecados e salvação. E se a pregação das boas novas de salvação do reino de Deus era fundamental na vida e ministério do Senhor Jesus, deveria ser verdade também para a igreja. Nada pode substituir a pregação. Este é o meio para alcançar o coração perdido com o evangelho da graça. E então, vamos ver o que aconteceu enquanto Jesus estava pregando à multidão. Um milagre está para acontecer. Novamente, 4 homens carregavam um 5º homem paralítico numa maca. O telhado da casa era o lugar mais acessível em uma casa lotada de pessoas, para fazer com que aquele paralítico se aproximasse de Jesus e fosse curado. No verso 5º que lemos, observa que a primeira reação de Jesus foi em relação à fé daqueles homens. Diz que Jesus olhou para a fé que eles tinham. Eles demonstraram fé no poder de Jesus e agiram de acordo com esta fé. Eles venceram obstáculos para chegar até Jesus, foram determinados, fizeram um buraco no telhado para proporcionar um encontro daquele amigo deles com Jesus. Não sabemos quem são esses 4 homens, mas eles fizeram tudo isso, não por si mesmos, mas pelo outro. E é muito bom, meus irmãos, quando ouvimos sobre alguém que se preocupa com a alma do outro, alguém que faz de tudo para levar alguém a Jesus. Talvez você esteja ansioso para ouvir sobre o milagre que Jesus fez na vida daquele paralítico. Mas, como eu destaquei no início, observe que o texto que lemos diz que Jesus estava em Cafarnaum, novamente relembrando, pregando a palavra. Volte ao verso 2 e você vai ler isso. Jesus estava pregando para aquela multidão. Provavelmente pregando sobre a chegada do reino, sobre arrependimento, salvação e fé no Evangelho. O milagre não era e nunca foi a essência do ministério de Jesus, embora muitos valorizem muito mais os milagres do que a pregação. Vejam o que Jesus fez. Vejam o que ele fez. Entre a descida do paralítico pelo telhado e a sua cura, há um intervalo, uma ação de Jesus que vai causar alguma frustração e polêmica. Sua primeira palavra àquele homem paralítico não foi: pega sua bênção, seu milagre e vai para casa. Antes, ele disse: filho, os seus pecados estão perdoados. A parte B do verso 5º. Observe, eu disse que a essência do ministério de Jesus era e é a pregação. Então ele vai fazer deste acontecimento, embora acompanhado de um milagre, uma grande oportunidade de pregação do reino de Deus, do perdão de pecados, da salvação que Cristo traz. Por isso, primeiro o perdão de pecados. Os seus pecados estão perdoados, disse Jesus. Vejam, meus irmãos, que os líderes judeus ficaram irritados e disseram consigo mesmos: ele blasfema, só Deus pode perdoar pecados. Bem, eles tinham razão.
Só Deus pode perdoar pecados. O problema é que eles não queriam admitir que Jesus era o Verbo encarnado, o Filho de Deus, enviado ao mundo para salvar o povo dos seus pecados. Porque Jesus começou pelo perdão de pecados, ao invés de fazer mais um milagre e aumentar então a sua popularidade. Primeiro, porque esta é a essência de seu ministério: perdoar nossos pecados, anunciar a chegada do reino de Deus. E segundo, porque Ele nos ama, e por nos amar, Ele colocou as coisas na ordem correta. Se Ele apenas satisfizesse a multidão com milagres e curas, estas pessoas voltariam a ficar doentes e um dia morreriam sem ouvir a pregação do Evangelho, a boa nova de salvação. Jesus deixou muito claro que o essencial não é a cura do corpo, mas a salvação da alma. Seus pecados estão perdoados. Foi um ensino profundo de Jesus para aqueles homens, mas também para nós. Ao nos preocuparmos demais com o físico, podemos esquecer do espiritual. E a maior necessidade do ser humano sempre foi e sempre será espiritual. Quando Jesus disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Essas foram as melhores palavras que ele poderia ouvir. Ele já poderia ir embora muito feliz, mas após este ato de perdão de pecados, observando os questionamentos dos líderes judeus, Jesus deu uma nova lição, confirmando a sua divindade. Isso está registrado no verso 9 que lemos. O que é mais fácil, disse Jesus àqueles homens? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? E disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Parece confuso este jogo de palavras de Jesus, mas não é difícil entender. Veja, se eu disser para você, meu irmão e minha irmã, que seus pecados estão perdoados, você pode acreditar que é verdade, mas não há forma de comprovação visível ou palpável. Então, Jesus disse àqueles homens: bem, se vocês não acreditam que eu sou Deus e que não posso perdoar pecados, conforme vocês estão dizendo e afirmando, eu não posso provar isso. Mas eu vou lhes dar algo mais visível e palpável, que também somente Deus poderia fazer. E curou o paralítico. Provavelmente houve um silêncio naquela sala por alguns segundos. Entendeu agora? As pessoas se aglomeravam, ficavam atônitas e estavam espantadas, maravilhadas, e só puderam reagir de uma forma: glorificar a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual ao que Jesus acabou de fazer. Duas coisas: perdoou os pecados daquele homem paralítico, porque ele é Deus e pode perdoar pecados. E ao mesmo tempo ele curou o paralítico, porque ele é Deus e pode curar os seus filhos. E não poderia ser diferente. Se você está diante de Jesus, o Filho de Deus, você só tem um caminho a percorrer diante da maravilhosa ação e do poder de Deus que se manifesta na sua vida. Só há um caminho a percorrer: o caminho da adoração e da glorificação do nome do Senhor. Porque Ele é Deus que faz milagres, mas principalmente porque Ele perdoa os nossos pecados.
Concluindo esta minha palavra, a primeira coisa que eu recomendo a você, meu irmão e minha irmã, é que ouça atentamente a pregação de Jesus. A proclamação da palavra e os ensinamentos da Igreja de Cristo são preciosos e nos ensinam sobre perdão dos nossos pecados, sobre o reino de Deus e como podemos viver neste reino, no presente e no futuro. E a segunda coisa que recomendo a você é que exercite a sua fé, uma fé audaciosa, que vence as barreiras para encontrar Jesus, como estes 4 homens da história. E a terceira coisa que recomendo é que você faça como aqueles homens que não mediram esforços para colocar alguém na presença de Jesus. Quantas pessoas estão precisando ser conduzidas à presença de Cristo para serem curadas, fisicamente talvez, mas principalmente espiritualmente. E a quarta e última coisa que eu recomendo para você é que você já experimentou este milagre da salvação, já se aproximou de Jesus. Lembre-se sempre de curvar-se em adoração a Deus, porque você nunca verá, nunca experimentará algo tão especial na sua vida. Amém.